Lucas capítulo 15, versículo 11. Louvado e exaltado seja o nome de Deus seja louvado. Oh, Deus de maravilha. Amamos Jesus, porque a tua presença é real neste lugar. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha esbanjado tudo o que possuía, chegou uma grande fome àquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu sítio cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, peguei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o, para que comamos e festejamos. Pois este meu filho estava morto e tornou a viver. E foi perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo, e ao voltar, já perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. Ele respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque recuperou seu filho são e salvo. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando chegou este teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas para ele o bezerro gordo. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Dessa maneira. Irmãos, quando a gente começa a ler essa passagem, a gente começou no versículo de número 11. Mas se você for ler os capítulos anteriores do Evangelho de Lucas e o capítulo de número 15, você vai encontrar Jesus contando algumas parábolas a publicanos e meretrizes. E quando Jesus dirige a parábola do filho pródigo, por mais que possa nos parecer estranho, Jesus não estava falando com os publicanos e as meretrizes. Ele estava se dirigindo aos fariseus. Quando você olha, o capítulo de número 15 começa dizendo que eles costumavam se reunir para ouvir Jesus falar. Isso é interessante porque o texto que lá se encontra mostra que aquela palavrinha de costume é que era uma tradição, era um costume deles parar para ouvir Jesus falar. E sabe uma coisa que é interessante? Quando a gente olha para a igreja nos dias de hoje, a gente talvez não perceba que existe muitas vezes uma diferença entre a minha vida e a sua vida e a vida da igreja com a vida de Jesus. Quando Jesus pregava, os meretrizes e as publicanas paravam para ouvir Jesus. Os pecadores, quando Jesus falava, paravam para ouvir Jesus. E tinha uma coisa de interessante. Quando Jesus pregava, os escribas e os fariseus ficavam incomodados com a mensagem de Jesus. Sabe o que é interessante, irmão? Quando Jesus pregava, as pessoas que frequentavam as sinagogas e os templos
não suportavam Jesus ouvindo falar de Jesus, de Deus. As pessoas que ficavam dentro da igreja tinham comissões nos ouvidos quando Jesus começava a pregar. Mas os pecadores, as meretrizes, os publicanos, as prostitutas, os cobradores de impostos, eles fitavam os olhos em Jesus. Quando Jesus abria a sua boca, os pecadores queriam ouvir Jesus falar a respeito de Deus. Mas hoje é diferente. As pessoas não têm problema quando você fala de Jesus. Mas elas têm problema quando elas nos ouvem falar da igreja. É verdade. E as igrejas não são formadas por paredes. As igrejas são formadas por mim e por você. Glória a Deus. Eu queria que você olhasse para dentro de você como o filho pródigo mais novo fez, porque a palavra do Senhor diz que ele diz assim: e caindo em si. Será que o nosso vizinho, ele gosta de ouvir falar de Jesus? Porque normalmente ninguém tem problema em falar de Jesus. Mas o que é que você acha que o teu vizinho pensa quando ele tem que olhar para Deus através da sua vida e através da minha vida? Porque era isso que acontecia naqueles dias. Quando Deus, através de Jesus, ia falar com os pecadores olhavam para Jesus e queriam ouvir acerca de Deus através da vida de Jesus. Mas aqueles que estavam no templo não queriam saber de Jesus. Por quê? Porque Jesus mostrava a eles a sua falta. Por incrível que pareça, queridos, a parábola do filho pródigo, ela estava sendo dirigida aos fariseus. Mas antes que a gente chegue lá, pense consigo: será que a pessoa que mora do lado da tua casa, ela gostaria de entrar neste lugar sabendo como é o proceder da tua vida? Porque as pessoas que ouviam Jesus gostavam de ouvi-lo, porque quando olhavam para as atitudes dele, viam que eram coerentes com as suas palavras. Porque o mundo lá fora hoje, irmãos, tem repúdio de olhar para dentro da igreja, de olhar para a vida dos crentes e dos pastores. Mas Deus tem chamado a mim e a você para sermos diferentes. Sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Assim, porventura achará na terra o Filho do Homem fé quando ele voltar? Porque a palavra do Senhor diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Agora, Jesus conta uma parábola para aquele povo. E a parábola começa falando de dois filhos. No rodapé da nossa Bíblia normalmente aparece assim: a parábola do filho pródigo. Filho pródigo é aquele, a palavra pródigo é aquele que gasta tudo irresponsavelmente. Mas a gente se esquece que a parábola fala de dois meninos, de dois filhos. E quando a gente olha a parábola mais profundamente, o segundo filho eram os fariseus e os publicanos, que era a quem Jesus estava dirigindo a parábola. Mas vamos primeiro ver o que Deus estava falando com os filhos mais novos. Os filhos mais novos, irmãos, podem ser representados por um caminho que nós costumamos tomar nas nossas vidas às vezes. E quem é que são estes dois filhos? Irmãos, no mundo todos nós buscamos ser felizes. A gente busca a felicidade de uma maneira ou de outra. E sabe por que é que existem tantas pessoas envolvidas com drogas, com bebedices, na prostituição? Porque elas costumam olhar para a vida e elas se agarram naquilo como sendo um escape para poder conseguir ser feliz. A pessoa que entra pelo crack é porque ela está buscando aquele sentimento que o crack traz para ela durante alguns poucos segundos. Eu estava vendo uma vez uma certa revista e ela estava numerando o prazer que a droga traz para o cérebro do ser humano. E aí lá estava escrito que um certo hormônio no organismo que dá prazer a nós, quando você se alimenta, ele aumenta no nosso organismo 50%. Quando o ser humano se envolve num relacionamento sexual, esse hormônio aumenta em 100%.
Quando você fuma maconha, esse hormônio aumenta em 200%. Mas quando uma pessoa prova o crack, esse hormônio aumenta 900% no organismo de uma pessoa. E é por isso que o crack costuma viciar com apenas uma primeira prova. E aí você olha para aquilo e você vê que as pessoas estão buscando exatamente isso, porque elas querem a todo custo ser felizes. E elas ficam buscando maneiras. E aí você olha para tudo isso e você fala, por que é que o mundo está desse jeito? O número de pessoas envolvidas com drogas está crescendo. É porque o clamor do mundo está dizendo, nós queremos ser felizes, nós queremos ser felizes. E Deus está dizendo para mim e para você, nós temos o caminho que conduz à felicidade. Nós temos o caminho que conduz à felicidade, que pode alegrar o coração dos homens, que pode transformar o seu caminho. Deus está dizendo para você, abre bem a tua boca e eu a encherei para que você possa. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é aquele que alegra o coração do Aleluia! É verdade, Deus! Existem duas maneiras, duas formas da gente buscar felicidade, pelo menos no mundo. Um jeito é que o mundo nos diz para você ser feliz, é andando dentro dos padrões. Bom, glória. E o que é andar dentro dos padrões? O mundo vai dizer para nós, olha, se você fizer isso, você vai ser feliz. Se você seguir tal padrão de comportamento, você vai ser abençoado. E aí você olha para aqueles dois filhos, e o filho mais velho era exatamente aquele que seguia os conselhos que o mundo dizia. O mundo dizia, olha, se você for um filho obediente ao seu pai, se você for um filho que faça tudo aquilo que agrade ao seu pai, você vai ser feliz. Porque o pai vai se agradar de você. Você vai ter as coisas que você quer, porque você vai ser um filho que agrada ao pai. E o filho mais velho nasceu e era obediente. Como ele mesmo diz ao pai, ele diz assim, eu nunca desobedeci a uma ordem tua. Ele vivia dentro dos padrões, ele cumpria as regras. Mas aí nasceu o filho mais novo. Irmãos, na cultura judaica, que é onde Jesus estava inserido quando ele disse essa parábola, o filho mais velho, ele era toda a concentração da esperança da família. Ele herdava a maior parte dos bens. Ele era aquele que levava o nome do pai, as promessas do pai, de Deus para a vida do pai. Tudo era depositado sobre o filho mais velho. E quando nascia um filho mais velho, e ele era homem, tudo para ele era diferente. Os irmãos vão se lembrar de que quando o profeta Samuel foi ungir Davi como rei de Israel, ele entra na casa de Jessé, e aí ele vê todos os filhos sentados à mesa para a hora da refeição. E a porção deles era sempre maior para o filho mais velho, e conforme ia diminuindo a idade, ia diminuindo a porção. Davi era o filho caçula, nem chamado para o banquete ele foi. E aí você olha o filho mais novo nascendo, e o filho mais novo tinha que sempre ver o filho mais velho sendo aclamado na sociedade. E as pessoas dizendo como o filho mais novo era bom, como ele seria quando ele crescesse, como ele seria como administrador dos bens dos pais, dos negócios do pai. E aquele filho resolve tomar uma outra alternativa para buscar felicidade. Ele diz assim, já tem alguém que é certinho dentro de casa, já tem alguém que agrada o pai, já tem alguém que faz tudo certinho, eu não quero este caminho. E aí ele toma um caminho diferente. Um dia ele olha para o pai e diz assim, pai, eu quero a minha parte da herança. Irmãos, isso é uma falta de desrespeito enorme. É, Jesus. Lá em casa nós somos em 4 filhos. Minha mãe, ela sempre disse assim, que ela queria ter pelo menos uma casa para cada um, para o dia que ela morresse não ter briga por herança. Mas irmãos, qualquer um que tenha um pai vivo aqui sabe que é desagradável. Minha mãe não faleceu, eu vou chegar lá para ela e dizer assim, mãe, eu quero a minha parte da herança. Eu estou falando assim, mãe, a senhora está demorando demais para morrer para eu poder pegar a minha parte? Não estou a fim de esperar não, me dá logo o que é meu. Foi isso que aquele filho fez com o pai. Uma tremenda falta de respeito. Irmão, imagine você que é pai,
se o seu filho chegasse para você e disse assim, pai, eu quero logo a minha parte da herança. A gente não sabe a idade daquele pai, querido. Mas imagine que aquele pai tivesse 50 anos. Um homem de 50 anos ainda é muito jovem, tem muito chão pela frente. Um homem de 60. Por mais que o pai tivesse 80 anos de idade, ainda era uma tremenda falta de respeito. Mas aquele pai divide a parte dos seus bens e dá para o filho mais novo. Lembrando que na cultura judaica, o filho mais velho recebia o dobro da herança que o filho mais novo. Então aquele filho mais novo levou 1/3 de tudo aquilo que o pai tinha. Mas irmãos, quando o pai abre mão de parte da sua herança para o filho mais novo, ele estava abrindo mão de parte da sua dignidade. A gente hoje não tem noção do que é isso. Mas se você voltar a uns tempos atrás, no Brasil, há 200 anos, um homem era respeitado pela quantidade de terras que ele tinha. Um homem era um grande fazendeiro, ele era barão, ele era duque pela quantidade de terras que ele tinha. Abrir mão das terras era abrir mão de parte da sua dignidade. Mas aquele pai prestou tudo aquilo para o filho mais novo. E ele foi-se embora. E às vezes, irmãos, a gente se comporta como o filho mais novo. A gente vê o mundo dizendo qual é o padrão que a gente tem que seguir. A gente diz, eu não quero fazer isso, eu não quero seguir este caminho. E a gente acha que conseguir a felicidade são os nossos jeitos, é a nossa forma. Às vezes a gente olha para o mandamento de Deus, olha para os caminhos de Deus e diz assim, esse jeito eu não estou afim de seguir nessa caminhada. Eu vou pegar um atalho, e o atalho às vezes custa caro. O filho mais novo pegou um atalho, mas ele perdeu tudo e foi parar na alimentação dos porcos. E um dia ele viu que o atalho dele custou caro. Na casa do pai dele ele tinha pão e comida à vontade. Os empregados do pai tinham pão e comida à vontade. Ele tinha vontade de comer comida de porco. E ele estava com fome. Talvez Deus está dizendo para você nesta noite, olha, você pegou um atalho, achou que não obedecer os mandamentos seria mais fácil, mas Deus está dizendo para você como filho pródigo, volta para casa do pai. Amém, meu Deus! Aleluia! E o teu caminho vai ser próspero na presença do Deus. Mas aí eu estou dizendo para os irmãos que Jesus não contou a parábola, não era para os publicanos e para as meretrizes, porque os publicanos e as meretrizes eram aqueles que eram desprezados na sociedade e que buscaram outras formas de serem reconhecidos e de serem felizes. Mas eu disse aos irmãos que Jesus contava a parábola para os fariseus. E os fariseus eram o irmão mais velho. Quem era o irmão mais velho? O irmão mais velho era aquele que obedeceu o pai a vida toda. Mas o dia que o pai se alegrou porque o filho mais novo voltou para casa são e salvo, ele foi jogar na cara do pai os feitos dele. Olha, eu sempre te obedeci a minha vida inteira. Você nunca deu um cabrito para eu comer com os meus amigos. E sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque muitas vezes dentro da igreja a gente se comporta como o filho mais velho diante de Deus. Verdade! A gente olha pra Deus e diz assim, eu sempre te obedeci, Senhor. Deus! Eu não aceito passar por isso. E Deus diz lá de cima para mim, para você, quem é o Senhor para você dizer que não aceita passar por alguma coisa? Às vezes a gente se comporta como o filho mais velho. Verdade. Eu sempre te obedeci, Senhor. E olha o ímpio lá andando de carrão, Eita, Deus, viajando. calma! E eu estou aqui desse jeito. Aleluia! E Deus está dizendo para você, o caminho do filho mais velho também está errado. Naquela parábola, irmão, 2 filhos estavam errados, porque nenhum dos 2 estava preocupado com a felicidade do pai. O filho mais novo não pensou 2 vezes em diminuir os bens do pai, em deixar o coração do pai triste porque ele estava indo embora de casa. E o filho mais velho também não estava preocupado com a felicidade do pai, porque o pai estava feliz com a volta do filho mais novo, mas ele estava preocupado era com os bens. Porque quando o filho mais novo chegou, ele disse assim para o pai, olha, eu sempre te obedeci a vida inteira, você não me deu um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos, mas você matou o novilho gordo para este teu filho. Irmãos, o novilho gordo, naquela época, era um bezerro especial na fazenda, que era cuidado com muito zelo, com muito carinho. Normalmente ele era matado em ocasiões festivas muito especiais, como o nascimento de alguma criança, como o casamento.
E aí o filho mais velho chega em casa e vê que o filho mais novo, que tinha gasto a parte dos bens do pai, voltou. E o pai matou o melhor bezerro da fazenda para comemorar a volta do filho. E ele fica triste. Ele diz assim: olha, eu queria só um cabrito para me alegrar com os meus amigos. O Senhor nunca me deu mais, matou o melhor bezerro da fazenda para este aí que gastou os teus bens com as prostitutas. Meu Deus. Na verdade, o que aquele filho queria era gastar os bens do pai com as prostitutas como mais novo. Mas ele não teve a coragem que o filho mais novo tinha de olhar para o pai e dizer assim: eu quero a minha parte dos bens. Ele também era hipócrita, ele também era egoísta como o filho mais novo, ele só estava pensando nele. E Deus diz assim para a gente: quantas vezes, irmãos, a gente obedece a Deus pensando só na gente? A gente não obedece a Deus pensando assim: Senhor, eu não vou pecar porque isso vai entristecer o teu Espírito Santo. Senhor, eu não vou pecar porque isso vai entristecer a ti. Senhor, eu não vou pecar porque isso vai deixar Jesus decepcionado, porque Ele morreu na cruz do Calvário para mim, para me salvar dos meus pecados. Não. Meu Deus. Eu não posso pecar porque senão Deus vai me castigar. Eu não posso pecar porque senão aquela promessa lá não vai acontecer. Eu não posso pecar porque senão Deus não vai fazer aquilo que Ele prometeu na minha vida. Deus está chamando para você assim: qual é o motivo que está levando você a obedecer o Senhor? O que é que está te levando a andar neste caminho, a entrar neste lugar nesta noite? Você obedece a Deus e está neste lugar porque você o ama, ou porque você está interessado naquilo que você pode receber do Pai? Ou Ele está dizendo para você que Ele morreu na cruz do Calvário porque Ele te ama. Ele quer um relacionamento de amor. Ele quer obediência por causa do teu amor e da tua fidelidade. Deus, me deixa amor, Senhor. O filho mais velho, querido, ele também só pensava na herança. Ele não via a hora de tomar posse da herança. Sabe por que ele ficou bravo daquele jeito, irmão? Quando o filho mais novo voltou para casa, o pai pegou o anel e colocou no dedo dele. O anel, irmãos, significava que ele era participante da herança. Sabe o que é que estava acontecendo naquela ocasião, irmãos? Quando o filho mais novo chega em casa e o pai coloca o anel no dedo dele, ele estava dizendo para ele: olha, você faz parte da família novamente. Aleluia. Mas para o filho mais velho, sabe o que é que aquilo significava? Que a parte da herança dele estava diminuindo. Porque, irmãos, se o filho mais novo já tinha recebido a herança dele, tudo que tinha ficado com o pai era a herança do mais velho. Se o filho mais novo nunca voltasse para casa, no dia que o pai morresse, era tudo do irmão mais velho. Mas quando o pai pega o filho mais novo e torna ele novamente participante da herança, ele dividiu a herança novamente. Ele tirou mais uma fatia da herança do irmão mais velho. E ele não suportou ver alguém que já tinha desperdiçado os bens, levando mais uma parte dos bens. E quantas vezes a gente fica assim? Eu já fiquei assim. Quanto tempo eu orava quando eu cheguei na igreja e buscava o batismo do Espírito Santo. E orava, e jejuava, e buscava, e Deus não me batizava. E eu tinha uma tia que falava em língua estranha, estava naquela alegria toda, desviou, saiu da igreja. Mas um dia ela voltou. O dia que ela voltou, Jesus renovou ela, irmão. Ela começou a falar em língua estranha no culto. Eu quis vontade de chorar de tristeza. Eu disse assim: eu não acredito. Eu estou aqui esse tempo todo buscando e Jesus não me dá. Ela desviou da igreja, voltou, Jesus batizou ela e não me batizou. Quantas vezes, irmão, isso acontece com a gente? É verdade, Deus. A gente fica olhando para a vida dos irmãos e esquece do que Deus fez na nossa vida. Meu Deus! A gente fica olhando para a bênção do outro e se esquece que nós estamos na casa do Pai, comendo da fartura do Pai, da presença do Pai, e esquecendo que Ele nos ama e que o amor dEle é maior sobre as nossas vidas, que maior são os planos e os projetos de Deus sobre as nossas vidas do que os projetos que nós temos. Quantas vezes a gente fica olhando para a vida do outro, para a vida daquele que está lá fora e fica murmurando e reclamando: ele recebeu isso, eu não recebi. Deus está dizendo: olhe para o amor que Deus tem para a sua vida, olhe para onde Ele te tirou. Jesus estava dizendo para os fariseus, irmãos: olha, a obediência de vocês não torna vocês agradáveis diante do Pai. Vocês se gabam de dar testemunho, vocês se gabam de pagar o dízimo, vocês se gabam de jejuar, e isso aí não tem valor nenhum diante do Pai. Não estou dizendo para você que não é para você orar, nem para você jejuar, e muito menos para você parar de consagrar. O que eu estou dizendo para você é
O que faz você entrar neste lugar e Deus ficar feliz de olhar para você não são os teus sacrifícios. Quando Deus olha para você neste lugar, Ele se alegra, porque Jesus morreu na cruz do Calvário. O sangue dele nos purifica de todo pecado. E quando Ele olha para mim e para você, Ele vê alguém lavado e remido. Aleluia! E Ele se alegra, porque em Cristo Jesus nós fomos reconciliados com Ele. Não é o nosso jejum, não é a nossa oração, não é os nossos méritos que nos fazem ser aceitáveis e agradáveis diante de Deus. É o sangue do Cordeiro que foi derretido lá na cruz do Calvário. Ele estava dizendo para os fariseus: olha, vocês jejuam, vocês oram, vocês dão esmola, mas se vocês não entenderem que é o amor e a misericórdia do Pai que faz vocês aceitáveis, vocês estão perdendo o seu caminho como irmão mais velho e como irmão mais novo. Porque às vezes a gente foca tanto, querido, na vida do irmão mais novo, que a gente diz: não, você tem que voltar para a igreja, você tem que voltar para a igreja, mas às vezes a gente está como irmão mais velho, perdido dentro da casa do Pai. Eita, Jesus! Está dentro da casa do Pai, mas não está olhando para o Pai, está olhando para as coisas do Pai. Está dentro da casa do Pai, mas não está olhando para o Pai, está olhando para os dons do Pai. Porque, irmãos, às vezes a gente fica olhando: Jesus, eu quero ser pregador, Jesus, eu quero ser pregador, eu quero ser cantor, eu quero ser cantor, eu quero dom, eu quero dom, eu quero dom. Para que você quer ser cantor, querido? Eita! Para que você quer pregar? Fala! Para que você quer dom? É para edificação do corpo de Cristo ou é para edificação do teu nome? Eita, meu Deus! Você quer o dom do Pai? Eita, Deus! É para servir? Porque a Bíblia diz assim: dessa maneira, quem ser o maior, seja servo de todos. Aleluia! Ser pastor é bem querido, mas o pastor é aquele que mais tem responsabilidade de servir a igreja. Porque às vezes a gente fica almejando tanto. E Tiago, ele deu um conselho, ele disse assim: olha, não queiram muito de vocês, mestres, porque o juízo para vocês vai ser pior. Deus vai cobrar mais de quem tem mais. Porque Deus está dizendo para você assim: olha, eles tinham 2 filhos naquela parábola. Os 2 estavam caminhando errado dentro da casa do Pai. Meu Deus! Um caminhou querendo sair para Me fora, e o outro ajuda, caminhou Senhor. dentro, mas olhando para as coisas que não devia. E Deus está dizendo para você: olha, olhe para o Pai. Amém. Se você olhar as parábolas anteriores, a parábola da dracma perdida, e a parábola da ovelha perdida, e a parábola do filho perdido, todas elas terminam de uma mesma forma. Elas terminam com um banquete. Deus estava dizendo assim para os fariseus: olha, Deus ama vocês, como ama os meretrizes, como ama os cobradores de impostos. E Ele está dizendo para você: é um banquete na casa do Pai. Você só não participa se você não quiser. Se você ficar como um filho mais velho do lado de fora com picuinha, desse jeito eu não quero, da forma do Pai eu não quero, você perde o banquete do Pai. Mas se você aceitar o amor do Pai pelos perdidos, se você aceitar o amor do Pai pelos aqueles que não têm, se você aceitar o amor do Pai pelos aqueles que se sujaram lá fora, Deus está dizendo: você vai participar do banquete. Você vai se alegrar no banquete, você vai cantar no banquete, você vai provar do banquete, você vai comer, vai apreciar. É por isso que Deus disse que quando a gente chegar lá no céu, tem todas preparadas para mim e para você, querido. O céu Deus retrata como um banquete, lugar de festa, lugar de alegria, é lugar de prazer na alma, no espírito, no corpo. Deus está dizendo que tem banquete preparado para os seus filhos que aceitam o seu reino. O reino de Deus é gozo, paz, alegria no Espírito Santo, querido. Deus está dizendo para você: o mundo está focado nos bens. O filho mais novo queria dinheiro, o filho mais velho queria dinheiro, e o mundo quer dinheiro, mas Deus está dizendo para você: o Pai tem amor para dar para você, o Pai tem carinho para dar para você, o Pai tem conforto para dar para você, o Pai tem conforto, tem esperança, Ele tem provisão para a tua